Olá! Então, vamos resolver um exercício sobre regra da cadeia de funções de várias variáveis, do livro Cálculo B, da Miriam e da Diva, que está no capítulo 4 sobre derivadas parciais e funções diferenciáveis, na seção 4.10, que está na página 156, vamos resolver o exercício 3, que é determine a derivada de z em relação à variável t, usando a regra da cadeia, e a função o exercício 3 é a função z igual x vezes cosseno de y, onde x é a função seno de t e y é a função t. Transcrevendo, então, a função aqui para o papel, a gente tem que a função z é a função x vezes cosseno de y, onde x é a função seno de t e y é a função t. Então, pela regra da cadeia, se a gente quer derivar z em relação à variável t, então, como assim? Se a gente substituir o x por seno de t e o y por t, essa função z é uma função que só depende da variável t. Então, no final, z é uma função de t. Então, se eu tenho uma única variável para essa função z, eu posso usar o símbolo d para essa derivada. Então, d de z em relação à variável t. Então, o d minúsculo a gente usa quando a função só depende de uma variável. Bem, mas pela regra da cadeia, como é que fica essa derivada, né? Então, no início, a gente tem que z é uma função que depende de duas variáveis, x e y. Então, quando a gente quer derivar z em relação a uma dessas duas variáveis, a gente já usa este símbolo aqui para derivada. Então, este símbolo a gente usa quando tem mais de uma variável e o d minúsculo quando é uma única variável. Então, se eu quero derivar z em relação a t usando a função original, a gente precisa derivar a função z em relação à primeira variável, que é x, mas lembrando que x é uma função de t, então, vezes a derivada de x em relação a t. Mas y tem mais de uma variável, mais z, a função z tem mais de uma variável, que é a y, então, a gente também tem que derivar em relação a y. Então, mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Se fosse o caso, digamos que eu tivesse que z fosse uma função além de x, além de y, aparecesse um u aqui. A gente ainda teria que somar a derivada dessa função z em relação a outra variável, que é u. E aí, u sendo uma outra função de t, vou chamar aqui de h de t, eu teria que derivar o u em relação, aqui já é minúsculo, em relação a t, ok? Como a função z só depende de x e de y, então a gente vai ter duas parcelas, uma para x, outra para y. E vamos lá. Então, vamos derivar essas aqui que só depende de t. Então, derivando x em relação a t, derivada de seno de t é cosseno de t. Derivada de t em relação a t dá 1. Então, a gente já tem aqui. Agora, derivando essa função original aqui em relação a x. Lembrando que, se eu tenho x vezes cosseno de y, quero derivar em relação a x, essa parte aqui, ó, cosseno de y, é como se fosse uma constante em relação a x. É como se fosse um 2, um 3, um número qualquer. Então, x vezes uma constante, a derivada fica a própria constante. Então, nesse caso, a constante é o cosseno de y. Se eu quero agora derivar z em relação a y, a gente vai tratar o x como se fosse uma constante, como se fosse um número. Então, como se fosse 2 vezes cosseno de y, 10 vezes cosseno de y. Então, como que fica a derivada de uma constante vezes cosseno de y? Fica a constante vezes a derivada de cosseno de y. Quem que é a derivada de cosseno de y? É menos seno de y. Então, aqui só ajeitando a expressão, x vezes menos seno de y vai ficar menos x seno de y. Então, agora vamos substituir lá na formulazinha original. Então, a derivada de z em relação a t vai ficar derivada de z em relação a x, que está aqui. Então, já coloquei. Vezes a derivada de x em relação a t, que está aqui. Então, vamos copiar aqui, ó. Então, vezes cosseno de t. Mais, aí vem a derivada de z em relação a y. A derivada de z em relação a y deu essa expressão aqui. E vezes a derivada de y em relação a t. Então, a derivada de y em relação a t está aqui. Então, agora só ajeitando a nossa expressão, cosseno de y vezes cosseno de t está aqui,
mais vezes menos fica menos, x seno de y vezes 1, então x seno de y. Aí, qual que é o detalhe? A gente quer derivar z em relação a t. Então, no final, a gente precisa de uma função que só depende de t. Eu não posso ter as outras variáveis x nem y. Então, o que a gente faz? Vai substituir o y e o x. Então, substituindo o y e o x, quem que é y? É t. Então, no lugar do y, aliás, no lugar do y, tá aqui, eu vou colocar t. E no lugar do x, a gente vai colocar seno de t. Então, no lugar do x, tá aqui, ó, seno de t. Então, substituir aqui e aqui. Então, no final, ficou como? Cosseno de t vezes cosseno de t menos seno de t vezes seno de t. Ou seja, cosseno de t ao quadrado menos seno de t ao quadrado. Então, a derivada da função z em relação a t, no final ficou cosseno de t ao quadrado menos seno de t ao quadrado.